Boa tarde a todos, queridos alunos da Escola Nilo Pereira, do segundo ano. Vamos darmos início à nossa aula. Nosso conteúdo de hoje vai ser sobre matriz. Eu mandei para vocês a apostila e vamos acompanhar aí, certo? Qualquer dúvida vocês podem ligar para o meu telefone, mandar SMS ou mandar WhatsApp. Então vamos lá. Definição de matriz. Chamamos de matriz todo conjunto de valores disposto em linhas e colunas. Representamos matrizes com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Dado uma matriz A, observe que é a matriz A, denotaremos cada elemento da matriz A por A e J, onde I é o número de linha, I é o número de linha, e J é o número da coluna. Observe aqui o exemplo. Ela é representada pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Os elementos de dentro da matriz é pela letra minúscula. E aqui a leitura é feita da seguinte forma. A11 quer dizer que esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. A12 quer dizer que está na primeira linha e na segunda coluna. A13 quer dizer que está na primeira linha e terceira coluna. Aqui a gente tem linha, primeira linha, segunda linha, e aqui a gente tem a coluna, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, certo? Então a definição de matriz é essa. Vamos para um exemplo aí. Uma matriz genérica 3 por 2 teria a forma. Observe, a matriz A 3 por 2 quer dizer o quê? Que eu tenho 3 linhas e 2 colunas, certo? Tenho 3 linhas e 2 colunas. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu tenho 3 linhas. E eu tenho 2 colunas. 2 colunas, certo? Matrizes linha e matrizes coluna, vetores linha e coluna, são de importância especial e é a prática comum denotá-las por letras minúsculas em negrito em vez de letras maiúsculas. Assim, um valor linha 1N é arbitrário A e um valor coluna MI é arbitrário AB. Podem ser escritos como a matriz A está aqui, ela tem apenas linha, uma linha. Tem colunas? Não tem. A matriz B tem apenas coluna. Tem linha? Não tem, certo? Então matriz linha, matriz coluna. Tipo de matrizes. Ela vai se classificar em matriz quadrada. Quando é que vai ser matriz quadrada, professor? Beleza. É a matriz cujo número de linhas é igual ao número de coluna. Observe aqui, tenho 1, 2, 3 linhas. Colunas. 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho 3 linhas e eu tenho também 3 colunas. Então, se o número de linhas é igual ao número de colunas, logo ela vai ser uma matriz quadrada. Matriz transposta é a matriz obtida trocando-se a linha pela coluna e vice-versa da matriz original. Observe aqui que a nossa linha era 1, 3 e 5. Deixa eu mudar aqui a cor do nosso ponteiro aqui. Vamos lá. Observe aqui que a linha era 1, 3 e menos 5. Na matriz transposta, essa linha vai se tornar a coluna. Aqui, ó, 1, 3 e menos 5. Aqui a minha segunda linha era 0, 2 e 4. Então ela se tornou coluna. 0, menos 2 e 4. E a terceira coluna, que era 2, 3 e 6, ela se torna coluna.
2, 3 e 6. Então, a matriz A com esse T em cima quer dizer matriz transposta da minha original, onde a linha se torna coluna e a coluna se torna linha. Aí nós temos aí a matriz identidade, certo? O que é a matriz identidade? É a matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos a 0. Veja só, aqui eu tenho a matriz A. A minha matriz principal, sempre os elementos serão 1. E os demais elementos, professor, serão 0. Temos a matriz B. Vale lembrar, para se ter uma matriz identidade, ela obrigatoriamente tem que ser uma matriz quadrada. Então, observe aqui na minha matriz B, a minha diagonal principal, os elementos são 1. E as demais, 0, 0, 0, 0. Nós temos também outra situação, é a matriz nula. Quando vai ser, não é matriz Lula não, é matriz nula. Quando vai ser matriz nula? Chama-se matriz nula a matriz na qual todos os seus elementos são iguais a 0. Então, se todos os elementos é 0, a minha matriz é nula. Nós temos também a matriz triangular. É a matriz cujos elementos localizados acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a 0. Veja só, é a matriz cujos elementos localizados acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a 0. Então, veja só, a matriz triangular aqui, ó. Eu tenho 4, 2 e 6. Aí veja só, para ser matriz triangular, ou aqui vai ter que ser 0, que aqui não é 0. Então não é triangular, professor? É, porque os elementos de cima que formam um triângulo, eles são 0. Eles podem parecer tanto em cima quanto embaixo. Matriz diagonal é a matriz cujos elementos localizados acima e abaixo da diagonal principal são iguais a 0. Então veja só, para ser diagonal tanto em cima quanto embaixo vai ter que ser 0. Ah, professor, mas pode ser 1, 1, 1? Não, se for 1, 1 vai ser matriz identidade, que também é uma matriz diagonal. Mas nesse caso aqui, se os elementos forem diferentes de 1, né, não pode ser 0, né, aí é matriz diagonal. Nós temos também a matriz escalar, é uma matriz diagonal, onde todos os elementos da diagonal são iguais aos escalar K. Mas que esse K, professor, é um valor qualquer. Nós temos a matriz simétrica. Os elementos opostos em relação à diagonal principal são iguais. Veja só. Os elementos opostos em relação à diagonal principal são iguais. Oposto, quer dizer, aqui é 2 e em cima vai ter que ser 2. Aqui é 4, aqui obrigatoriamente vai ter que ser 4. Matriz antissimétrica. Os elementos opostos em relação à diagonal principal são simétricos com o sinal trocado. Observe aqui, né? Diagonal principal. E agora aqui, ó. Se aqui é positivo, aqui vai ser negativo. Se aqui é negativo, aqui vai ser positivo. Aí nós temos também o traço de uma matriz, certo? Se A é uma matriz quadrada, então o traço de A, denotado por TRA, é definido pela soma de entrada da diagonal principal de A. O traço de A não é definido se A não é uma matriz quadrada. Então, para se ter uma matriz traço, ela tem que ser do tipo quadrada. Então, a gente soma os elementos para formar a matriz traço. E aqui finalizamos essa primeira parte do tópico matrizes. Muito obrigado.